No interior da imponente arca, Noé permanecia firme, enfrentando o desconhecido com uma expressão determinada e tranquilizadora. Seus olhos, embora refletissem a seriedade da situação, também carregavam uma confiança inabalável nas promessas divinas. As paredes da arca vibravam levemente sob o som das primeiras gotas de chuva que ecoavam como uma suave melodia fora de compasso. Entretanto, lá fora, o mundo seguia seu curso como se as palavras de Noé fossem meramente fragmentos de um sonho distante. A vida cotidiana continuava, indiferente às advertências proferidas por Noé no vídeo anterior, alertando sobre a iminência do dilúvio. Descrença pairava no ar, como uma névoa densa que obscurecia a visão das verdades proclamadas. Risadas zombeteiras, como ecoas cruéis, reverberavam pelos arredores, desafiando as advertências que muitos consideravam absurdas. Contudo, o cenário idílico logo sucumbiu a uma transformação drástica e imprevisível. Subitamente, o céu, outrora sereno, rasgou-se em uma cascata de água que caía do firmamento como lágrimas de um universo em consternação. O dilúvio começou de maneira abrupta, surpreendendo a todos, inclusive os céticos mais obstinados. As primeiras gotas de chuva, inicialmente leves, rapidamente se intensificaram em um aguaceiro torrencial, como se os céus estivessem despejando sua indignação sobre a terra. O som da chuva contra a arca ecoava como uma sinfonia caótica, uma resposta dramática à insistência de Noé sobre o iminente dilúvio. No entanto, a revelação do dilúvio trouxe consigo uma inevitabilidade amarga. Já era tarde demais para qualquer pessoa buscar refúgio na segurança da arca, pois Jeová a havia fechado de maneira segura. O acesso estava selado, e a arca se tornou um santuário inacessível para aqueles que menosprezaram as advertências. O alarme de Noé, uma vez considerado por muitos como uma piada de mau gosto, agora ecoava como um eco premonitório da justiça divina que se desenrolava diante de seus olhos atônitos. Enquanto a arca flutuava, segura em sua imponência, Noé e os que estavam com ele experimentavam a concretização daquilo que haviam acreditado com fé inabalável. O dilúvio, que começou como um testemunho da fidelidade divina, tornou-se um marco incontestável da soberania de Jeová sobre a criação. E dentro das paredes seguras da arca, Noé e seus companheiros aguardavam o desdobramento do plano divino para a preservação da vida na terra. A chuva intensa, desencadeada pelos céus furiosos, não conhecia limites ao transformar o solo em um oceano turbulento. As águas, outrora pacíficas, agora corriam furiosamente, como se a própria natureza estivesse imbuída de uma fúria divina. A violência da chuva derrubava árvores majestosas, rolava grandes pedras como se fossem simples seixos e preenchia a atmosfera com estrondos ensurdecedores, ecoando a cólera do céu sobre a terra. O pânico se alastrava como um incêndio descontrolado entre as pessoas, que agora, cientes da gravidade da situação, subiam freneticamente a OS Montes em busca de um refúgio improvável. As escolhas negligentes do passado retornavam como sombras inquietantes, enquanto as gotas implacáveis castigavam a terra e desencadeavam o desespero coletivo. O lamento silencioso pairava no ar, uma melodia triste para aqueles que ignoraram as palavras de Noé. Se ao menos tivessem prestado atenção quando a porta da arca estava aberta, a oportunidade de salvação era real. Mas, como todas as coisas na vida, o momento propício escapou-lhes entre os dedos, deixando apenas arrependimento no rastro da tragédia iminente. Enquanto a água não cessava de subir, a chuva torrencial persistia incessantemente, marcando 40 dias e 40 noites de purificação divina. Os vales foram submersos, as colinas desapareceram sob o turbilhão aquoso e, por fim, até as montanhas mais altas foram engolidas pelas águas implacáveis. O cumprimento da profecia divina se materializava à medida que todas as criaturas e seres fora da arca pereciam, como folhas levadas pelo vento da ira celestial. No interior da embarcação, contudo, a cena era de segurança e tranquilidade.
Os ocupantes, preservados pelo plano divino, observavam o mundo afundar em caos através das janelas seguras da arca. A promessa de Deus fora cumprida, e a embarcação flutuava como um santuário em meio ao dilúvio, uma ilha de sobrevivência em um mar de destruição. Enquanto as águas avançavam e o mundo exterior se afogava em sua própria desobediência, a arca continuava sua jornada solitária, abrigando a esperança de um novo começo no pós-dilúvio. Noé e seus filhos, guiados por orientações divinas, dedicaram-se à construção da arca com uma devoção que transcendia o entendimento humano. Cada tábua colocada, cada prego martelado, era um ato de fé na promessa de Deus e uma demonstração de obediência inabalável. Enquanto o dilúvio se aproximava, a arca se tornava mais do que um simples refúgio, era um testemunho tangível da providência divina. À medida que as águas do dilúvio subiam implacavelmente, a arca, erguida com maestria e devoção, flutuava acima delas. Era como se, sob a proteção divina, a embarcação enfrentasse as torrentes tempestuosas com uma majestade que desafiava a destruição circundante. No silêncio imponente da arca, Noé e sua família, juntamente com os animais escolhidos, testemunhavam a manifestação da promessa divina, enquanto o mundo exterior era engolido pela ira das águas. Após longos 40 dias de chuva incessante, o sol, há muito oculto pelas nuvens plúmbeas, rompeu o véu celeste. A luz resplandeceu sobre as águas tranquilizadas, e diante deles se desdobrou uma nova visão, um vasto mar que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. A arca, agora flutuando majestosamente sobre as águas calmas, tornou-se um símbolo de sobrevivência em meio à devastação que havia passado. No entanto, a vitória sobre o dilúvio trouxe à tona outra reviravolta na história. Os gigantes malignos, que antes eram uma ameaça iminente, desapareceram no abismo das águas. Seus corpos imponentes e sua maldade foram engolidos pela inundação divina. Mas, com o desaparecimento dos gigantes, surgia uma pergunta intrigante. O que acontecera com seus pais? Os progenitores dos gigantes não eram simples mortais, mas anjos que haviam abandonado os céus para viver entre os homens. Com a chegada do dilúvio, esses anjos caídos não pereceram como os seres humanos. Ao contrário, abandonaram os corpos humanos que haviam adotado, voltando ao domínio celestial, mas com uma terrível transformação. Sem mais participar da comunhão divina, esses seres angelicais caídos tornaram-se anjos de Satanás, conhecidos como demônios, conforme narrado nas Escrituras. Assim, a história pós-dilúvio revelava não apenas a renovação da terra, mas também as consequências celestiais das escolhas e ações dos seres que habitavam a arca e além dela. Com a passagem dos dias, Deus enviou um vento divino que, como um sopro celestial, começou a recuar as águas do dilúvio. O som suave da brisa misturou-se ao murchar das águas, ecoando a promessa divina de renovação e preservação. Após 5 longos meses de agonia e incerteza, a arca, símbolo da sobrevivência, finalmente repousou sobre um dos cumes dos montes, como uma testemunha resistente às provações das águas tumultuosas. O tempo, aliado à paciência daqueles que estavam dentro da arca, passava devagar. Mas a visão dos picos das montanhas emergindo à medida que as águas baixavam, tornava-se uma promessa visual de que a terra, agora renascida, revelaria-se novamente aos olhos da humanidade. Noé, desejando verificar se a terra havia secado, tomou uma decisão corajosa. Primeiro, soltou um corvo, uma criatura destemida que voou para longe, explorando o vasto cenário. Contudo, o corvo retornou à arca, incapaz de encontrar um solo seco para pousar. Esse processo repetiu-se diversas vezes, cada retorno à arca marcando a persistência das águas que ainda resistiam à retirada completa. Determinado a obter mais informações, Noé decidiu enviar uma pomba, uma ave conhecida por sua sensibilidade e destreza na busca por abrigo.
A pomba partiu em busca de solo seco, mas para a desilusão momentânea, ela retornou à arca, sem encontrar um lugar seguro para descansar. No entanto, na segunda tentativa, a pomba voltou, desta vez com um ramo de oliveira no bico, símbolo de esperança e sinal claro de que a água começava a recuar, revelando terra firme. Na terceira e última tentativa, a pomba alçou o voo mais uma vez. Desta vez, não retornou, indicando que finalmente encontraram um local seco onde pousar. Essa era a confirmação que Noé e seus ocupantes ansiavam. A terra estava seca e pronta para recebê-los. Em resposta ao cumprimento das condições divinas, Deus instruiu Noé a sair da arca com toda a sua família e os animais. Mais de um ano havia se passado desde que entraram no confinamento da arca. A saída representava não apenas um alívio imenso para aqueles que experimentaram a provação do dilúvio, mas também uma nova chance de vida. A arca, agora vazia, permanecia como testemunha silenciosa do milagre divino que preservou a vida em meio à devastação. E assim, Noé e sua família, junto com os animais, pisavam em um mundo renovado, pronto para recomeçar após a tempestade.